Amigos da odontologia, iniciando mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre temas, assuntos, pessoas, profissionais que tenham relação com a odontologia e também com a ética profissional, que é a grande atribuição do Conselho. Então, para isso, nós vamos hoje falar de um tema muito interessante, que é sobre a odontologia do sono. E para isso nós chamamos uma autoridade no assunto, que a nossa conselheira secretária Penélope Gotardo vai apresentar. Oi, Penélope, tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Quem está com a gente hoje? Então, hoje nós estamos aqui com a doutora Karina Flecha Ribeiro. Seja muito bem-vinda, doutora Karina. Obrigada. A doutora Karina, ela é especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares, mestra em radiologia odontológica e imaginologia, é membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e ela tem uma certificação em odontologia na medicina do sono e membro da Associação Brasileira do Sono. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E aí vamos conversar um pouquinho sobre o sono. Isso, mas antes de conversar sobre o sono, eu vou explorar também um pouquinho do teu universo, da profissão, de saber como tu chegaste até hoje, fazendo, dentro da odontologia, várias atuações num rol de procedimentos bem diferentes, com a ortodontia, com a radiologia e a imagem, né, que hoje também teve uma evolução fantástica, que nós saímos de uma situação de largura e altura para largura, altura e circunferência também, então da bidimensão para a tridimensão. Então, Karina, uma história também muito interessante no Pará da odontologia, que vem de família, a tua questão dos teus laços com a odontologia. Conta um pouquinho desses laços, por favor. Bem, eu acho que tudo começou com meu avô lá atrás, né? Esse ano a gente faz 90 anos de odontologia, então, de que ele começou a atuar. Depois, meu pai e minha tia seguiram a carreira também de dentista. Eu vou dizer a verdade, tentei fugir, fui fazer biologia, mas aí depois fui puxada para odontologia. E a minha irmã também fez odonto, a gente tem uma prima que é dentista também. E assim vai, né? Agora os nossos filhos eu não sei se vão dar continuidade, mas até aqui já são 90 anos de odontologia. E a Faculdade de Odontologia da UFPA tem 114 anos, para ver que está muito perto ali do colega Fernão Flecha Ribeiro, que foi aí o precursor da família. Sim. Inclusive foi o fundador da ABO, que está fazendo 83 anos agora em 2024, né, da nossa Associação Brasileira de Odontologia. O teu pai também, o Flecha, que foi presidente da ABO, foi um baluarte da ABO também, junto com tantos outros. E dentro desse universo todo, acabou que tu foste pensada para fazer parte dessa equipe que hoje está continuando o legado dos Flecha Ribeiro dentro do Instituto Flecha Ribeiro, né, que trata, inclusive, da odontologia do sono. Exatamente. É um tema muito atual, né, Marcelo? Eu acho que o sono, ele tá para todas as especialidades e áreas da saúde. E a odontologia veio para também completar isso daí. E a minha pergunta para ela é que a odontologia do sono, ela não é uma especialidade, né, Karina? Então, comenta um pouco sobre ela, a relação do conceito, a área de atuação, a origem, como é que ela está sendo avaliada essa questão do sono na área odontológica. E só para complementar a pergunta da Penélope, ela é tão atual que ela é desse século. No século passado nem se falava em odontologia do sono, não é isso, Karina? Em odontologia do sono realmente não se falava, né? Uhum. Inclusive eu lembro quando eu era molequinha ainda, fazia inglês, que eu tive que fazer um trabalho para o inglês, e isso já era uma coisa que me interessava, né? Eu fui falar sobre o sono REM. Né, que é onde tem os sonhos, os movimentos rápidos dos olhos. Então, assim, realmente a odontologia do sono é algo bem atual, né? Tanto que eu sou da segunda turma do Instituto do Sono, que é onde quem mais publica em sono no Brasil é o pessoal da Unifesp e do Instituto do Sono. Então já tem um embasamento científico também sendo trabalhado juntamente com a questão dentro da clínica, não é isso? Sim, já tem muitas pesquisas relacionadas ao sono e assim, hoje a gente não tem dúvida, né, da importância dele para a qualidade de vida.
E a odontologia faz parte dessa equipe multidisciplinar, porque o sono é tratado por uma equipe multidisciplinar. Sim. E para tu conseguires essa certificação, conta como é que funciona esse procedimento todo até chegar a essa certificação. Na verdade, dentro da odontologia, a gente ainda não tem o reconhecimento nem de especialidade, nem de habilitação, né? Mas dentro da Sociedade de Sono, da Sociedade Brasileira de Sono, existem provas que certificam profissionais para atuar nessas áreas. E elas exigem um número mínimo de horas, né? Por exemplo, a odontologia, o curso dura em torno de 1 ano, mais ou menos, com 3, 4 dias por semana. Modular. É isso, né? É mensal, 4 dias por mês, mais ou menos. E aí você aprende tudo sobre sono, não é só sobre a parte odontológica, né? Você aprende sobre a parte cardiológica, neurológica, sobre todos os distúrbios do sono. Então, isso é uma coisa que começou a me gerar muita curiosidade, eu sempre gostei, né? Acho que eu sempre tive um pezinho lá na medicina e eu dizia que se eu fizesse medicina eu ia fazer neurologia. E o funcionamento do cérebro tem tudo a ver com o nosso sono. Sim. Um sono mais tranquilo, né? Que todo mundo gostaria. É o sonho de todo mundo ter um sono mais tranquilo. E hoje a nossa sociedade, ela está praticamente... Ela negligencia. Vivenciando isso contrariamente, né? Karina, no que a odontologia ajuda nessa questão da odontologia do sono? Para os colegas entenderem. A odontologia do sono, ela trata, em específico, os distúrbios respiratórios do sono, como ronco e apneia, tá? Junto sempre ao médico, né? Eu digo que o médico é quem rege a orquestra. E a gente trata também os distúrbios de movimento, que é o bruxismo do sono. Você faz o diagnóstico ou você geralmente recebe encaminhamento? Como é esse fluxo? Penélope, o ideal é que a gente receba o encaminhamento vindo do médico. Ele passe por um médico do sono, né? Não é qualquer médico, também o ideal é que ele passe por um médico do sono e que esse médico faça, né, os exames, avalie ele de maneira geral e encaminhe para a gente. Mas muitas vezes esse paciente, na anamnese, você descobre que esse paciente tem um distúrbio do sono e a gente faz o processo contrário. Eu te pergunto isso porque você é ortodontista também. Eu também sou ortodontista, sou odontopediatra e a gente atende muitas crianças com distúrbios do sono. Às vezes somos os primeiros. Exatamente. Então, às vezes, sem passar pelo médico, a gente já faz esse diagnóstico e já, muitas das vezes, encaminha. Mas é engraçado, Penélope, que parece que não há essa visão da odontologia. Parece que mais médico é que tem essa atenção especial para esse paciente. Tu concordas com isso? Sim, e ainda não são todos os médicos, viu? A gente vê, às vezes, passar muito desapercebido, por exemplo, paciente com pressão alta resistente, e o médico nunca perguntou como é o sono desse paciente. Isso tem muito a ver com a apneia. Às vezes o paciente faz pico de pressão noturno e por isso ele tem a pressão resistente durante o dia, mesmo com medicamento, né? E na infância é muito perceptível a gente ver isso, né? Quantas vezes, às vezes até o próprio otorrino, que ele não entende de sono, ele diz assim, eu já tive paciente, a Penélope, porque também trabalhar com isso já deve ter acontecido, de um paciente com uma baita adenoide, uma baita amígdala, já com deformidade facial em função dessa respiração, né, do ambiente influenciando aí, e o médico dizer pros pais assim, não, a adenoide, a tendência dela é diminuir com o tempo. É regredir, né? Só que estrago ela já fez nesse paciente, né? Então, nós, da odontologia, às vezes pegamos essas crianças, principalmente o odontopediatra, né? Porque às vezes já chega para o ortodontista um pouquinho depois, mas o odontopediatra, ele percebe isso, ele tem que ter esse conhecimento, pelo menos para encaminhar. Então, a odontologia do sono, ela tem que fazer parte de todas as especialidades, né, na verdade. O mínimo de conhecimento, sim. Para você saber o que a sua área pode estar influenciando. Porque já teria que haver uma questão multiprofissional, não só das especialidades da odontologia, como a pediatria, como a ortodontia, como a implantodontia, que nós vamos falar um pouquinho delas, mas do multiprofissionalismo das áreas de saúde, uma fonoaudiologia. Sim, o fono ele pode muito bem encaminhar, porque deve enxergar muita coisa dentro desse universo. Eu encaminho muito pro fono. Entendeu?
Então, quer dizer, a odontologia do sono, ela acaba tendo uma necessidade de uma atenção melhor por parte dos profissionais de saúde. Exatamente. Né? Por exemplo, tu falaste nos bastidores aqui a respeito de situações da implantodontia e da ortodontia que tenham a ver com a odontologia do sono. Contextualiza isso aí, por favor. É porque assim, né? A gente sabe que a língua é um músculo involuntário, né? E eu falo que ela é o músculo mais espaçoso que a gente tem no corpo. Onde tem um buraco, ela se mete. Né? Então, paciente com ausência, muito tempo de dente, um paciente com uma atresia de maxila, essa língua, ela vai posteriorizar. E na hora que ela posterioriza, ela fecha mais a via aérea. Aí ele resolve botar um implante naquela área que a língua estava ocupando. Essa língua não vai dizer assim, agora eu vou ficar quietinha aqui. Ela vai começar a empurrar dente, ela vai começar a posteriorizar e ela começa a bagunçar toda a oclusão. Então, se você não tem esse conhecimento, às vezes você piora o sono do paciente, você piora a oclusão do paciente. Né? Aí um paciente que mastiga mal, ele tem uma tendência maior a ter refluxo, porque o alimento não é bem digerido. O paciente que tem refluxo queima toda a via aérea, inflama, piora a parte respiratória. Então, tá tudo correlacionado. Vínculo, né? Tudo correlacionado. Tudo tem vínculo. Você não dorme bem, se você tem refluxo, você não dorme bem, você fica segmentando, fragmentando esse sono. Né? E aí, você não dorme bem, você tende a engordar, porque você desregula os hormônios da saciedade e da fome. Aí você não tem disposição para fazer uma atividade física. Então, assim, a gente acha, é besteira, mas para trabalhar. Tudo engrenado. É uma área, assim, muito rica. Muito rica, de muita coisa para estudar e ainda muita coisa para ser descoberta. Abrange várias áreas, né, médicas, odontológicas, de terapias e tudo, a parte psicológica também, né, emocional. Então, eu acho que é uma área deve ser uma área muito fascinante. É uma área muito fascinante, realmente. E que o profissional, ele tem que se atualizar nesse contexto, tem que ter né, Marcelo? Essa sensibilidade para poder enxergar que o paciente, quando também procura, pode haver a necessidade, sim, de ter um tipo de atuação dessa para a qualidade de vida. Sim, é engraçado porque na minha anamnese eu pergunto, né, tem uma pergunta, como é o seu sono, você ronca? Porque por aí eu começo a puxar. E às vezes os pacientes me olham assim, não respondem a pergunta, né? Eu falo, você não respondeu essa pergunta. Aí disse, o que se interessa, né? Que e aí, quando eu começo a falar, né, quando eu começo a falar isso numa consulta de orto, porque eu tenho uma ficha de sono, que é preenchida, uma anamnese, o paciente tem que chegar meia hora antes no consultório, porque é uma ficha bem densa, e tem a anamnese da ortodontia, que é uma anamnese mais rápida. E aí, quando ele vem para a anamnese da ortodontia, que eu faço esse tipo de pergunta, ele não entende. Que eu começo a conversar com ele, aí ele começa a fazer conectar, relatos, né? A ligar. Que eu digo, não, para mim isso é muito importante, porque até para que eu faça o teu planejamento e não piore uma situação, eu preciso entender como é que você está funcionando. É por isso que um diagnóstico precoce, né, Karina, é fundamental. E na infância, gente, você pode evitar que essa criança seja. Tem coisas realmente que dependem da nossa genética. Tipo, um paciente que tem uma deficiência muito grande de mandíbula, um vertical muito aumentado, a gente não consegue melhorar tanto essa situação. Ele vai acabar precisando de uma cirurgia futura, alguma coisa assim. Mas, gente, quantas coisas ambiental, né? É de uma amígdala, de uma adenoide. Na infância, normalmente... A parte alérgica. Alérgica. Aqui em Belém, então, que a gente tem muita alergia. Respira, né? mais de 90% de água também, umidade... fungos. E normalmente na infância a causa primária são os problemas respiratórios. Sim. Pode ser obesidade também, problemas neurológicos. A gente sabe, quando crianças com síndrome de Down, eles têm maior risco de apneia, maior risco cardiovascular. Mas assim, de maneira geral, o grosso são os problemas respiratórios. Né? E você pode transformar a vida de criança. Tem criança que às vezes é diagnosticada com déficit de atenção, né? E não é déficit de atenção. É porque dorme mal. Não tem como. É um respirador bucal, né? E aí, que vai gerar um déficit. O adulto, ele tem logo sonolência. A criança, ela tem déficit. Então, ela está aqui assistindo aula, ela não dormiu direito à noite, cai um lápis, ela olha, ela fica pensando na vida, porque perde o foco de atenção. É uma criança mais agitada. Então, quanto a gente pode melhorar a vida dessa criança?
Sim, com certeza. E isso aí não é só um reflexo que vai ter a criança na infância, mas durante a vida dela toda. Né? São repercussões para a vida. Para a vida toda. E assim, Karina, num patamar de proporções, tu dizes então que o bruxismo ele é menos frequente do que a questão respiratória para a odontologia do sono. O bruxismo, ele tem mais a ver com o sistema nervoso central, né? Ainda é muito discutido, ainda existem fatores que a gente já tem certeza que influenciam, tem fatores que ainda há muita discussão, mas ele tem a ver com o sistema nervoso central. A gente tem a consequência desse bruxismo, né? Dores, desgastes, perda de dente, mas como consequência. Então, assim, se a gente parar para pensar que você tratando, né, a causa, o bruxismo diminui, né? Porque assim, o bruxismo ele começa a incomodar quando ele é uma coisa que ele passa a ser patológico, no sentido de que, eu tô fraturando o dente, eu tô com dor, né? Mas aquele bruxismo, a gente vê muita criança, o meu pai, ele faz bruxismo, mas às vezes ele faz bruxismo quando ele tá só superficializando o sono. Se ele respira bem, se ele dorme bem, aquilo não vai levar a prejudicar. Você vai botar uma placa numa criança? Não, só vai botar se estiver prejudicando. E se estiver prejudicando, tem alguma coisa por trás. Ou ele tem algum problema neurológico, ou ele tem algum problema respiratório, né? E então a gente precisa tratar a causa. Não adianta dar um remédio para febre, né? Você tem que saber o que está dando a febre. É por isso que esse conhecimento abrangente é tão importante, né, Karina? E na criança, a apneia não necessariamente a criança faz a apneia, porque uma apneia do sono na criança já é grave, tá? O adulto não, até 5 a gente considera normal por hora, mas na criança não, tá? Então, se a criança tá com bruxismo, eu pesquiso logo o sono. Primeira pergunta que eu faço, como é o sono do seu filho? Não sei, então vamos começar a reparar, ele se bate, ele chuta muito quando ele está dormindo com você. Pode contar, se é uma criança inquieta no sono, ele não está conseguindo aprofundar. É a questão da superficialidade no sono e da profundidade do sono para esse diagnóstico. Por quê? Porque quanto mais profundo o sono, menor os efeitos musculares, né? A gente vai relaxando. A gente costuma dizer que no sono REM, que é o sono onde tem os movimentos rápidos, onde a gente mais sonha, é um sono que a gente tem como se fosse o drive da musculatura desligado. Por isso que a gente não executa os sonhos, né? Porque quando você executa os sonhos, aí já é um outro problema, já é um problema do sono REM, que até é precursor de doenças degenerativas cerebrais, é grave. Sim. Entendeu? Eu tenho uma pergunta também para fazer, o seguinte. Tem alguns movimentos nacionais, até mesmo querendo fazer com que se torne especialidade, com que o Conselho Federal torne especialidade a odontologia do sono. E há algum tempo atrás até tu foste indicada pelo Conselho Regional de Odontologia do Pará para participar desses encontros. Como é que tá isso aí, Karina? Me conta. Sim, Marcelo, esse movimento começou com o pessoal de Minas, né? Acho que a Lurdinha, que é uma pessoa que é super conhecida dentro da odontologia do sono também, ela que puxou esse movimento. E aí, a parte da Sociedade Brasileira de Odontologia do Sono, que a gente tem dentro da Associação Brasileira de Sono, a gente tem a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, começou a fazer esse movimento e chamar algumas pessoas de alguns lugares para participar. E a gente teve várias reuniões, né? Chegamos a levar para o Conselho Federal, mas fomos negados. Tá? Foi negado como especialidade, e aí meio que deu uma esfriada no... O pessoal ficou assim bem chateado. Deixa eu te fazer um adendo aí. Quando isso foi levado ao federal, eu quero ter um entendimento aqui também meu, pessoal. Tu sabes quando foi? Que ano foi? O ano só. Eu acho que já tá... Porque assim, eu perco noção de tempo, né? Antes da pandemia, depois da pandemia? Eu acho que foi logo depois da pandemia. Pois é, eu estou fazendo essa analogia dessa linha do tempo, porque logo depois da pandemia, nós tivemos duas situações também bem densas, que foi a harmonização, que em 19 foi criada especialidade, em 20 teve que fazer a 230 para restringir, para deliberar a área de atuação,
E em 2023, agora em agosto, foi a odontologia hospitalar, que são duas situações... também, né? Mas a do esporte foi 2015. Foi 2015. A do esporte foi 2015. Então, vocês entraram depois da pandemia com duas especialidades que eu acho que o Conselho Federal também, isso é um posicionamento pessoal meu, não dá para liberar 3, 4 especialidades de uma vez, mas eu penso que futuramente isso daí deva evoluir, sim. Então, eu só queria posicionar mas eu acho isso que daí, também entendeu? tem a parte do interesse político, né? Porque, por exemplo, a harmonização é algo que financeiramente dá muito mais visibilidade do que a odontologia do sono. Eu acho que a harmonização hoje, ela também tem um papel que ela está muito mais voltado para a odontologia. A odontologia do sono, eu acho que ainda precisa ser desenvolvida mais. Porque a ROF, ela já vinha de bastante tempo também nessa luta para se tornar especialidade, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente está discutindo aqui, que são opiniões pessoais. Mas eu queria só ter essa ideia, tá? Por favor. E assim, é o que eu falo, a odontologia do sono, dentro da odontologia, ela está muito próxima em termos de interesse da disfunção temporomandibular, né? Isso. Que é extremamente importante, é saúde, não é estética, mas que a gente sabe também que financeiramente não é uma área que se você for viver só de disfunção, você vai conseguir. Poderia ser muito mais estimulada também, né? E valorizada, né? Isso. Ela é pouco valorizada. A odontologia do sono, se fosse dentro de um SUS, de área empresarial, gente, o que ela evitaria de atestado médico? Sim. Né? Eu acho que até a própria classe, Marcelo, desconhece também. Sim, mas é isso que a gente está falando. A odontologia precisa saber um pouco mais sobre isso. E por isso nós estamos aqui com o Odontocast. Isso. Mas volta para a Lurdinha lá nas Tavas em Minas. Sim, ela começou esse movimento, a gente chegou a fazer várias reuniões, até que foi levado, né, ao Conselho Federal, foram até Brasília. E aí, de lá, foi negado, e aí disseram, a gente vai começar, né, as opiniões pessoais lá no grupo e tal, e meio que deu uma esfriada nas reuniões, né? Eu até encontrei com ela no congresso agora, que teve no Rio de Janeiro, o Mundial, né? E o pessoal estava meio assim, esfriado em relação a isso. Eu acho que agora eles vão tentar, pelo menos, que seja habilitação. Pois é, o movimento, né? Ele está parado, então. Por enquanto está parado. Eu até perguntei para a Lurdinha e ela disse, Karina, a gente tem que retomar isso. Mas aí acaba que né, as pessoas começam, ficou todo mundo muito em torno desse Congresso Mundial também. E essa cartilha aqui foi lançada quando? Fala um pouquinho aí. Assim, a Associação Brasileira de Sono... Aqui, ó. Isso. Tá, essa é de 2023, tem a de 2024, gente, mas não deu tempo de eu pegar para trazer. Como elas são muito semelhantes, elas têm inclusive online. Eu posso até passar depois para vocês distribuírem também, botar até no site, se quiserem. Aonde é que os colegas podem ter acesso, a população, enfim? É o seguinte, anualmente, tá, existe uma campanha mundial em favor do sono. Sim, tá? sim. O Brasil, ele já é campeão dessa campanha há alguns anos. Eu não sei se já 3 ou 4 anos, eu não vou saber exatamente. Mas a gente ganha o prêmio de melhor campanha mundial, tá? E aqui no Brasil, ela é coordenada pela ABS, que é a Associação Brasileira de Sono, né? E suas regionais. Então, a gente a gente manda para lá, a gente recebe material deles, e tem toda uma mobilização que acontece sempre em março. Aí tem o Dia Mundial do Sono, tem a campanha, né, dentro daquele tema, e a gente desenvolve tanto com a população quanto com palestras para a área de saúde dentro dessa Semana do Sono. Né? Eu acho que tem uns 2 anos atrás até que o CRO participou com a gente da Semana do Sono, ajudou com os nossos encartes, tudinho. Então, esse ano a gente fez no Pátio Belém. O Pátio Belém deu um super apoio para a gente e a gente fez dentro do Pátio Belém a campanha para a população. Né? E aí lá vai ter sempre pessoas vinculadas à parte do sono, né? Médicos, dentista, fono, fisioterapeuta, psicólogo. A gente se reveza. É multiprofissional mesmo. Multiprofissional. Né? A gente se reveza lá no stand que a gente ficou. Aí a gente faz questionários, a gente tem um questionário que é mundial, que é nacional, de qualidade do sono da população brasileira por
por região, Uhum. né? E aí a gente sempre está alimentando esse questionário, passa o questionário e está lá para fazer mesmo dar instrução para essas pessoas. Então aí vai muita gente, aí começa a perguntar, eu tenho insônia, eu ronco, e aí a gente conversa com os profissionais, a gente orienta, fala como é que a pessoa deve agir. Há 2 anos a gente estava com uma peça infantil também falando sobre o sono na criança, Ah, né? muito legal. E aí para atrair as crianças também para essa história da internet, né, de ter que largar o celular, de ter que largar a tela, de como isso vai influenciar no sono, para instruir os pais também em relação a isso. E essa campanha é nacional e sempre no mês de março. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E as cartilhas são distribuídas sempre nela. Ah, Legal. tá ótimo. Nessas 2 décadas de desenvolvimento da odontologia do sono, ainda com, mesmo que seja uma certificação, quais foram os maiores avanços que tu podes identificar para a odontologia do sono dentro do universo que tu vives hoje, que tu trabalhas com ele? Eu acho que o interesse, né, de maneira geral, da população, a população está começando a se ligar na importância do sono, né? Ele tem sido falado mais. E aí a odontologia acaba também junto com isso, mas eu acho que ainda falta muito conhecimento, né, das classes em relação a isso, da importância do sono. E, assim, infelizmente, como a gente tem em toda a odontologia, quando alguma coisa começa, existem sempre os curiosos, né, Sim, que acabam atrapalhando quem quer fazer direito, sim. né? E aí existe muito cursinho de final de semana que ensina a fazer placa. Então isso atrapalha muito a gente que trabalha de maneira séria. E, Karina, isso é um mercado em expansão, né? Porque eu não sei se é impressão minha, mas o sono é algo que realmente está diminuindo, né? O tempo de sono das pessoas, cada vez a impressão que dá é que cada vez estão dormindo menos, Isso. né? E tendo um sono cada vez de menos qualidade. Por isso a importância de você conhecer, quando você trabalha com sono, uma coisa é você saber indicar, né? E outra coisa é você trabalhar com sono. Quando você trabalha com sono, você tem uma visão geral do sono. Você não pode só entender, a odontologia trabalha com distúrbio respiratório. Então, eu vou fazer um curso no final de semana e vou aprender a fazer placa. Ok. Mas se eu não entender do sono de maneira geral, como é que eu vou indicar? Porque não é só isso. Às vezes o meu paciente ele pode ter sonolência não por ele ter uma apneia, não por ele roncar, né? Mas ele pode ter uma sonolência por ele estar se privando de sono. E aí ele vai achar que o fato de, eu vou botar a placa vai resolver. E não vai. E aí depois ele vai dizer assim, essas placas não funcionam. Entendeu? Então, assim, você tem que saber indicar. Sabe o que está acontecendo com os profissionais e com a sociedade de maneira geral? É simplificar tudo. Isso. Né? Quando a gente precisa observar tudo. Todos os acontecimentos que são em benefício, eles ocorrem porque foram observados de certa forma. E hoje nós estamos muito, assim, como eu posso te dizer, simplificando as coisas de uma maneira que numa abordagem você pode identificar o problema e saber como é que você vai conduzir aquele problema para ser tratado. Então, dentro disso, eu lembrei agora porque o telefone hoje é o vilão da história, mas tem outros vilões da história que a gente, de repente, nem olha porque passa desapercebido. Então, dentro disso, Karina, e eu falo agora puxando para a profissão, para a odontologia, para a tua especialidade, a ortodontia, como tu vês hoje essa odontologia atual, já que eu, como tu, a gente está aí nessas últimas 3 décadas de atuação, no sentido de a evolução tecnológica e de informação é indiscutível, evolução. Mas eu lembro de uma frase no começo da nossa conversa que tu disseste assim, eu não sei se os meus filhos vão querer. E eu lembro que há um tempo atrás, quando nós éramos acadêmicos, a primeira pergunta que você fazia para um dentista, quando falava de profissão do filho, ele dizia, eu quero que meu filho seja dentista. Uhum. Hoje eu te digo, eu não quero que meu filho seja dentista, também. mas não é pela profissão,
Pela valorização. E sim pela desvalorização da profissão, que a própria classe é responsável por isso. Sim. Perante ao gestor público, ao gestor privado, à sociedade, aos colegas. Fala um pouquinho disso. Marcelo, isso para mim é motivo até de muita tristeza, né? Porque como eu venho de uma família de dentistas, e eu vou te dizer, eu também não quero. O meu faz direito já, tá? A minha que é medicina, eu dou o maior apoio para que ela faça medicina, mas o meu sobrinho também está fazendo direito, e a minha menor lá, minha sobrinha menor, também não mostra, né? Então eu falo até que a gente tem nossos filhos odontológicos, que hoje a gente tem uma nova geração no consultório de pessoas muito competentes, mas que são filhos de coração. E vou te dizer uma coisa, né? Às vezes as pessoas olham, a gente tem uma clínica. Gente, a gente sabe dentro da odontologia o que é manter uma coisa com qualidade. Por quê? Porque as pessoas não valorizam, entendeu? Então, se você não se expõe, né? Se você não está botando um monte de antes e depois no Instagram, você não aparece, né? Porque a qualidade do que você faz, ela não é o mais importante hoje, é o quanto você aparece. E assim, o que a gente vê? Milhões de pessoas fazendo não sei quantas faculdades de odontologia. A gente sabe que tem faculdades que não formam bem, né? E que um monte de curso de especialização, né? Que às vezes o paciente... Eu já peguei aluno em curso extra que não sabia o que era fazer uma dobra. Como é que sai de um curso de especialização sem saber dobrar um arco? Não existe. Entendeu? Então, assim, a gente vê cursos de qualidade muito baixas, né? E não tem um nivelamento disso. O direito, por exemplo, que tem milhões, né, de faculdades, pelo menos ele tem a prova da OAB. Né? Que vai dar uma... Mas ela não está sabendo. Mas isso está mudando. A gente vai te contar essa novidade, tá? Em novembro de 2022, o CRO Paraná fez a primeira prova de proficiência da odontologia. Que legal. Então, os resultados foram péssimos. Imagina. Tá? Péssimos. E esta prova foi um projeto piloto que o Conselho Federal recebeu, e a partir agora de 2024 e 2025, todos os conselhos regionais deverão fazer para enviar para o federal, que vai enviar para o MEC, balizando tudo, para cobrar do MEC também. Olha aqui o que vocês estão fazendo. Estão autorizando, mas cadê a qualidade? Então, deveria ter até para poder exercer, né? Não vai ser eliminatório, mas vai ser um balizador para que a gente possa também cobrar do MEC. Por quê? Porque tudo está caindo no conselho, cara. Toda essa ponta que a gente está conversando, eu imagino a tua frustração dentro desse universo que não só de receber o paciente na clínica, mas como docente, e tu atuas na docência também há muito tempo. Então, quer dizer, chegar com um aluno da especialização, que não sabe fazer uma dobra, que às vezes não sabe escrever, fez especialização, né, entendeu? Então, quer dizer, dentro de um universo desse, o quão frustrante fica para ti toda essa situação de ter uma possibilidade tecnológica e informativa, de ter uma ciência como odontologia que é fantástica. Linda, né? Linda, fantástica, a gente ama, mas que, pô, sabe, o distrato com ela acaba nos frustrando porque nós não conseguimos chegar aonde a gente queria chegar com ela. Nós aqui somos um seleto grupo e a gente está falando sem ser... sem ser... Me ajuda, Penélope, que fugiu a palavra. O Karina também. Sem ser arrogante. Nós não estamos falando disso. Nós queremos o melhor. Mas quando nós temos essa aviltação da odontologia... E aí o próprio paciente, ele acaba não valorizando. Ele só vai valorizar, a gente até brinca às vezes, que eu digo, a clínica é UTI. Por quê? Porque depois que eles já fizeram um monte de coisa que não deu certo, aí eles aparecem, né? Mas assim, gente, precisa e fica... Olha, eu recebo uma pergunta básica, eu não faço, tá? Eu não faço a parte estética. Mas é impressionante como eu escuto o paciente falar, vocês fazem lente de contato, lente estética? Aí eu disse, faz. Quem faz aqui? Normalmente lá tem a Dani, agora tem a Thaís que está fazendo.
Aí eu digo, faz. Ai, gente, eu acho aquelas coisas tão feias, tão artificiais. Eu falei, gente, você só percebe que é lente de contato no que tá feio e que tá artificial. Porque tem vários pacientes que estão com as lentes e que você não percebe. Então, para ele, virou uma coisa tão... E tem o paciente que ele vai lá e diz assim, mas eu quero branco. A gente até brinca no consultório que é branco, louça sanitária. Porque não existe aquela cor natural. E o pior não é isso, né, Karina? O pior é que eu recebo pacientes, eu faço prótese, implante, eu recebo pacientes de 20 anos por causa da mídia e querem fazer lente de contato de canina a canina. Gente, de molar a molar. eu já escutei... Não faço. Marcelo, eu já vi coisa pior, tipo assim, de paciente ter problema periodontal, né? Então, que hoje a gente já sabe, eu vejo tanta coisa ser revertida, por exemplo, com PDT, laser, que não são invasivos. E aí o dentista diz, não, vamos tirar todos os dentes, fazer um protocolo e botar cerâmica em todos os dentes. Gente, sabe, é uma falta de empatia com o paciente. De ética, né? De ética, de empatia. Isso. E a gente vê muito isso. E para pacientes jovens, uma coisa é tu tirares todos os dentes no paciente de 70 anos. Já vi situação do paciente com uma baita de uma maloclusão que precisar de orto, ou a pessoa propor corrigir a maloclusão com lente de contato. Um menino com 19, 20 anos. Aí que entra a grande questão, né? O dilema é esse. Se isso é feito por má fé, por dolo, ou se isso é feito por ignorância, acho que de desconhecimento. Acho que tem os dois. Então, quer dizer, isso nos preocupa, porque hoje nós estamos à frente do Conselho, há 5 anos praticamente nós estamos trabalhando e vendo que dentro do Conselho nós temos situações... Tu perguntas assim, será que isso tem curso superior? Será que esse colega tem realmente a capacidade? Antigamente a gente se preocupava com os práticos, né? Entendeu? Hoje em dia a gente se preocupa... Com dentista. Aí, durante quando o papai falava, a preocupação era os práticos, do CRO, eliminar os práticos. Aí passou mais, na nossa época já, a preocupação era com a galera que não era especialista e queria fazer, né? Eu cheguei a pegar um paciente de ortodontia que o cara cortou um fio de níquel titânio, que ele tem memória de forma, botou metade do fio, o dente do paciente fez isso. Não era especialista, ok. Agora você vê especialista fazendo isso. O negócio ficou tão fácil. Né? Tão banal, né? Tão banal. Mas eu vou descontrair uma coisa que eu me lembrei agora, que ela falou no pai dela. Eu tive uma passagem com Flecha muito, muito legal para mim, né? Muito interessante. Quando eu fui ser candidato a primeira vez à ABO, à presidência da ABO, eu fui lá com teu pai. E o meu relacionamento com ele sempre era de oi, tchau, não tinha um relacionamento tão próximo. Eu fui bater lá, cheguei lá, bati, aí ele me recebeu. E aí foi, digo, oi Flecha, tudo bem? Flecha, eu vim aqui porque eu queria te comunicar que eu vou concorrer à presidência da ABO e eu sei que tu tens uma história tua, do teu pai, que eu acho que tu mereces saber disso. Então eu queria te comunicar em respeito a essa história de vocês, mas... Fica tranquilo, se quiseres me apoiar ou não. Aí, a partir desse momento, ele disse assim, a partir de agora, garoto, tu ganhaste meu respeito. E isso eu não esqueço nunca. Foi muito legal isso pra mim também, entendeu? Porque ele era um cara que era a cara da BO também. Entendeu? Aquilo ali era a vida dele. A gente reclamava quando era moleca, porque ele deixava de estar com a gente para estar à noite na BO, né? E ele e a galera dele, né? Laércio... O Zúñiga, Sinibu. Sinimba, no céu também. Exatamente. E era realmente um grupo que enaltecia muito a odontologia, a associação, viviam muito, né? Eram representações que pra gente realmente fizeram muita diferença. Como nós esperamos fazer diferença nas vidas dos outros também que estão por aí vindo e que possam ser nossos colegas também com dignidade, com ética e com moral. Não é isso, Penélope? Com certeza. Mas olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, o nosso ponto já está chamando aqui, que a gente já está extrapolando o tempo. Né? Infelizmente. Vou pedir para a Penélope fazer as considerações finais dela, depois tu fazes as tuas considerações finais como tu quiseres, com 2 situações. Só falando um pouquinho do momento atual que o nosso conselho vive, na tua opinião, e fazendo o convite, olhando para aquela câmera, para os nossos colegas assistirem, para os teus alunos assistirem o Odontocast com esse episódio da Odontologia do Sono, tudo bem? Doutora Penélope, suas considerações finais. Então, Karina, foi um prazer imenso
recebê-la aqui com toda a história, né, contida em si, né, de vida familiar e profissionalmente falando sobre a questão da odontologia do sono. Você nos trouxe aqui muita informação, principalmente aos colegas, às pessoas interessadas em saber um pouquinho mais também. É um assunto muito pertinente à odontologia, que a gente tem que explorar mais e que tem que ser mais reconhecida e valorizada, até mesmo pelos colegas de classe. Muito obrigada, tá, pela sua participação aqui, e saiba que o CRO Pará sempre vai estar de portas abertas para você. Muito Obrigado, obrigada. Penélope. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, né? É muito legal ver que o CRO está mais próximo dos profissionais de odontologia. Eu acho que isso é muito importante. E assim, que vocês tenham força aí, porque eu sei que não é uma tarefa fácil, né? De fazer esse controle, porque na atualidade não está fácil você fazer esse controle. É um desafio. É um desafio muito grande, né? É você acabar se indispondo com colegas, e eu sei que não é um trabalho fácil e eu confio muito no trabalho de vocês. Então, assim, rezo para que vocês possam levar isso à frente com mãos fortes. Convida nossos colegas e teus alunos, os pacientes para assistirem o Odontocast com Odontologia do Sono. Gente, eu convido todos vocês, leigos, né, e dentistas, para assistirem esse episódio do podcast sobre odontologia do sono. O sono é muito importante para a qualidade de vida e muitas vezes nós estamos negligenciando ele. Então, assistam para que vocês possam entender um pouquinho e até depois poder se aprofundar mais nesse assunto. Legal. Obrigado, Karina. Nós vamos deixar contigo aqui um exemplar do Sorrisos Brasileiros, que é uma revista patrocinada pelo CFO. Aqui também tem um manual de práticas éticas na odontologia, feito em parceria nossa com a OAB, tá? Tu já tens até aqui. E aqui é o nosso exemplar de bolso do Código de Ética Odontológico que estás aí. Tá? Então isso aí fica como uma lembrança, junto com a caneca do Odontocast, que é um brinde para tu guardares de lembrança também. Obrigada. Lá com o nosso amigo Pedro da Labo Dental, que sempre é um grande apoiador da odontologia. Tá? Então, assim, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer, em nome do Conselho Regional de Odontologia do Pará, a mais um episódio do Odontocast. Já são quase 60, né, Penélope? Isso mesmo. Então, a gente já abordou bastante tema aqui, bastante tema relevante, que hoje a odontologia do sono, que para nós foi um grande aprendizado também aqui com a doutora Karina Flecha Ribeiro, que hoje é uma pessoa que tem domínio desse assunto, até onde ele pode ser dominado, mas que tem muita coisa para que nós possamos desenvolver dentro dele. Dizer a todos que o Odontocast, ele é o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, que tem também na nossa técnica com Gabriel e com a Elissa dos Estudos Santo de Casa. Ficam nossos agradecimentos. E convidar a todos vocês, vão lá no YouTube, no nosso canal, CRO Pará, Odontocast. Nós estamos lá para você curtir, compartilhar e desenvolver conosco o gosto pela odontologia. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio.